Ah, você achou que eu não ia voltar hoje, né? Fala a verdade. Pois bem, ó, nas últimas 40 horas eu acho que eu passei umas 25 dentro de um avião, mas cheguei no México. Não deu, minha esposa não pôde entrar no Brasil, a gente teve que voltar para o México. Estamos aqui na cidade do México e a gente vai ter que ficar aqui até ela conseguir um visto no Brasil. No final do vídeo eu conto essa história. Mas agora vamos falar sobre o governo Bolsonaro ferrado. Tem uma coisa que eu queria falar no vídeo de ontem, só que ontem não deu para gravar vídeo, que é o Luiz Miranda, deputado, ele disse que o Ricardo Barros ofereceu propina para ele deixar o caso, assim, colocar panos quentes no caso e esquecer o que ele ficou sabendo. Uma propina de 6 milhões de reais. Essa propina teria sido oferecida, segundo o Luiz Miranda, não sou eu, hein, por um lobista chamado Silvio Assis, é um lobista muito famoso lá em Brasília. Lobista é quem? É o quê? É alguém que vê alguém que quer dinheiro e quer algum favor que, na verdade, não é muito legal. Aí esse lobista vai lá e oferece o dinheiro dessa pessoa para aquela. Isso que faz um lobista mais ou menos. E esse lobista, na casa dele, ofereceu dinheiro para o Davi Miranda. Tem uma outra coisa sobre esse lobista, Silvio Assis, que muita gente não percebeu. Ele dá muitas festas na casa dele, chama vários políticos. Quem frequentou festa na casa dele no fim do ano passado foi o presidente da Anvisa, um militar da Anvisa. Justo quando o consórcio Nordeste estava pedindo a liberação da Sputnik. Aí o presidente da Anvisa está lá na casa de um lobista que é amigão do líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, que é quem não queria que as vacinas fossem aprovadas, porque aí não teria desculpa para pagar 15 dólares uma dose da Covaxin, 17 dólares uma dose da CanSino, para pedir propina na AstraZeneca, enfim, olha só onde isso tudo está chegando. Enquanto isso, o governo Bolsonaro está apavorado. Por que apavorado? Porque eles perceberam, pouco a pouco vai caindo a ficha, né? Eles perceberam que isso tudo tem um dedinho do Arthur Lira. É o Arthur Lira que é o Bolsonaro mais fraco. Então o Arthur Lira fez e, deu certo. Porque se sair pesquisa agora, o Bolsonaro, ele tá muito queimado com essa história e ele vai continuar sendo queimado nas próximas semanas, próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Olha, aqui a gente faz oposição todo dia. Até no dia que eu não consegui gravar vídeo, porque não deixaram minha esposa entrar no Brasil, teve vídeo da CPI aqui no canal. Hoje mesmo, antes de viajar, da câmera do celular assim, sem tripé nem nada, fiz o vídeo. Agora acabei de chegar de viagem, eu cheguei agora no apartamento, nem abri as malas direito, só abri para pegar o tripé, tem vídeo. Aqui a oposição todos os dias e também nas ruas. Você deve estar pensando, nossa, o Thiago está muito ocupado, não deve estar fazendo muita coisa. O nosso carro de som já rodou essa semana em 7 cidades. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Isso aqui é Itajaí. Tá vendo isso aqui, ó? Não é Nova York, não. É a estátua da Havan, aquela loja lá que ninguém tem que comprar lá, denunciando os crimes. Esse vídeo aqui, ele denunciou os crimes do Bolsonaro, denunciando os crimes também do Sérgio Moro. Nesse vídeo estão os crimes do Sérgio Moro, que condenou o Lula para tirá-lo da eleição, para eleger o Bolsonaro e depois virou ministro do Bolsonaro. A gente estava denunciando isso tudo lá em Itajaí, em outras várias cidades essa semana. A nossa meta é 10 e a gente vai manter a meta. E sábado estaremos em também mais de 10 cidades denunciando os crimes do Bolsonaro. No final do vídeo eu mostro. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes. Siga nas outras redes, inscreva-se aqui no canal, que aqui tem oposição, viu? Agora vamos falar do deputado Luiz Miranda. O que ele disse? O Luiz Miranda, ele revelou que logo que ele chegou a falar para o Arthur Lira sobre esse escândalo, que tinha alguma coisa errada e tudo mais. Ele não deu detalhes do que ele falou para o Arthur Lira, mas ele disse que o Arthur Lira mandou um joinha para ele e falou, manda bala. Quer dizer, o Arthur Lira sabia que era coisa do Ricardo Barros. Para você ter ideia, durante o depoimento do Luiz Miranda, durante a tarde, antes dele falar o nome do Ricardo Barros, todo mundo já sabia que era o Ricardo Barros. Inclusive, eu estava preparando naquele dia para fazer um vídeo logo depois do depoimento dele, dizendo, gente, ele não falou o nome, mas é o Ricardo Barros, mas ele falou. Ele falou o nome, porque todo mundo já sabia que era o Ricardo Barros. Então, obviamente, o Arthur Lira, quando ficou sabendo do caso, antes do caso vir à tona, ele sabia que era do Ricardo Barros. E aí, ele falou, vai lá. Por quê? Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro. Isso é coisa do governo Bolsonaro. Os bolsonaristas estão tentando falar, olha, quem indicou o Roberto Dias, que é o servidor que estava pedindo propina para a AstraZeneca, o servidor que está envolvido em tudo isso. Quem indicou foi o Mandetta. O Mandetta foi ministro de quem?
do Bolsonaro. E ele estava pedindo propina, que era o ministro, não era mais o Mandetta, era o Pazuello, depois o Queiroga. Quer dizer, mas o presidente sempre é o mesmo, o Bolsonaro. Quer dizer, não tem como dissociar o Bolsonaro disso. Então Arthur Lira deu essa pancada, o Bolsonaro está muito mais fraco, agora Arthur Lira, ó, agora Arthur Lira pode falar, dá aqui que eu quero. Aí, para piorar para o Bolsonaro hoje, fazem a oposição, toda a oposição, direita, esquerda, faz um super pedido de impeachment contra o Bolsonaro, e aí o Arthur Lira já falou que ele vai esperar a CPI. Ele falou hoje, vai esperar a CPI. Quer dizer, ele tá deixando o Bolsonaro em banho-maria, cozinhando. Se o Bolsonaro quiser sair do fogo, do banho-maria, ele vai aumentando o fogo, viu? Vai colocando o fogo mais alto. Se o Bolsonaro quiser sair do fogo, ó, é assim que funcionam as coisas. E aí, o Luiz Miranda falou que pouco antes desse escândalo vir à tona, em março, logo depois que ele falou com o Bolsonaro, o Ricardo Barros o procurou e ele não respondeu. Mas aí ele até falou, olha, como ele é líder do governo, ele procura vários deputados para várias coisas, isso não tem problema. Mas depois, esse lobista o chamou para casa dele. E olha, tem uma chance muito grande do Luiz Miranda ter gravado isso, porque o Luiz Miranda, desde antes disso tudo, ele é conhecido, eu comecei a pesquisar e tudo mais, muita gente sabe que ele grava todas as reuniões dele, e não tem nada que ele faça que ele não grave, ele grava tudo. É o cara que anda com o gravador com ele. Então, tem uma boa chance dele ter gravado isso. Esse lobista teria oferecido para ele, segundo ele disse, 6 milhões para ele calar a boca. 6 milhões não é assim, vou te dar 6 milhões. Não. Para cada dose de vacina que chegar no Brasil, você vai ganhar 6 centavos. E aí, 6 centavos. E aí, no total, dava 6 milhões de reais. Era 6 centavos de dólar por dose da vacina, mas eram 20 milhões de doses da vacina. Eu não lembro bem a conta, mas no final dava 6 milhões de reais se todas as doses chegassem ao Brasil. Ele falou, não quero isso. Eu não estou aqui falando que o Luiz Miranda é uma pessoa super honesta, não. É só pegar o passado dele aí, você vai ver. Mas ele disse que não. Ele disse que num segundo encontro estava esse lobista com o Ricardo Barros, eles voltaram a oferecer o dinheiro. Aliás, ele disse que no primeiro encontro não falaram de valores, mas já sabia que ele podia ganhar alguma coisa. No segundo falaram os valores, 6 milhões para ele falou que não. E aí ele se consultou com o Arthur Lira e resolveu colocar o escândalo à tona. O Bolsonaro está apavorado. Todo mundo no Palácio do Planalto está apavorado. Por quê? Porque eles não sabem qual é a intenção do Arthur Lira. Uma coisa eles sabem, o Bolsonaro sai mais fraco, o Bolsonaro vai ter que abrir o cofre mais. Se ele já abriu com o Bolsolão, ele vai ter que abrir 100 vezes mais agora o cofre para Arthur Lira. Outra coisa é que o líder do governo Bolsonaro está completamente queimado, todo mundo está vendo o Bolsonaro como corrupto. E aí, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, saem com essa fama já de corrupto. Eu já sabia, você já sabia que eram corruptos, mas agora todo o Brasil sabe que o Bolsonaro não apenas é corrupto, mas estava roubando dinheiro das vacinas. Quer dizer, eu vou te dar um exemplo aqui, o Paulo Gustavo, ator que morreu, Paulo Gustavo morreu por causa de $1, né? Porque se o governo Bolsonaro não tivesse pedido $1 de propina por cada vacina, ele teria sido vacinado. Na verdade são 2 doses, né? $2. $2 mataram o Paulo Gustavo. $2 foram o que fizeram com que a minha tia morresse. A minha tia que morreu, na certidão de óbito dela tá parada cardíaca, mas ela morreu de Covid. Ficou 3 semanas internada, entubada, e aí teve parada cardíaca e morreu. Aí colocaram na certidão parada cardíaca. Na estatística do Bolsonaro, a minha tia tá curada. E morreu depois de parada cardíaca. É isso. Morreu por causa de $2. Porque o governo Bolsonaro queria propina. Agora fica claríssimo por que ele recusou as vacinas da Pfizer, por que ele recusou as outras vacinas, que não estavam oferecendo a propina. Aí, o que o Bolsonaro não sabe é o seguinte, o Arthur Lira está fazendo isso para depois meter o impeachment goela abaixo do Bolsonaro. Eu digo goela abaixo por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo tudo o que o Arthur Lira quer, ele está entregando tudo. O Bolsolão, o orçamento paralelo, comprou um monte de voto para eleger o Arthur Lira presidente da Câmara, colocou todo mundo do partido dele, do Partido Progressista no governo, fez de tudo, colocou a esposa do Arruda, um dos maiores corruptos do Brasil, colocou ela como ministra da Secretaria de Governo, é ela quem tem todas as verbas. Olha, a gente fala do Bolsolão, que é o Ministério do Turismo, do Desenvolvimento Regional, mas se pegar o Ministério da Secretaria de Governo agora, olha, deve estar uma loucura, o Bolsonaro entregou tudo. Aí o Arthur Lira vai e faz isso com ele, dá essa facada pelas costas, tem coisa. O Arthur Lira deve estar tramando alguma coisa. Só o fato do Arthur Lira falar, não, eu não vou colocar para frente
esse pedido de impeachment, não. E aí depois ele fala, não, vamos esperar aí a CPI. Ele falou meio que em tom de deboche, mas não existe deboche em Brasília. Ele fala, vamos esperar a CPI, porque a CPI vai durar mais 90 dias. Já foi aprovado, já tem as assinaturas, automaticamente a CPI terá mais 90 dias. Provavelmente mais 90 depois desses. A CPI começou faz nem 3 meses, faz 2 meses e meio. As primeiras 2, 3 semanas era composição, tudo mais, votando quem será membro, não tinha depoimento ainda. Olha só como o tempo está passando rápido. Parece que a CPI começou 1 ano atrás. Não, faz nem 2 meses que começaram os depoimentos. Você acha que o Bolsonaro vai aguentar mais 6 meses disso aí? Não aguenta. Não aguenta. E aí, o Arthur Lira fala, vamos esperar a CPI. Lá no final da CPI, não vai sobrar Bolsonaro para contar a história. A coisa vai ficar bem feia. Agora, o Bolsonaro está tentando de todos os jeitos dissociá-lo, fazer com que isso pareça que é culpa do Mandetta, pareça que é culpa de um, de outro. Pazuello agora saiu para defender o Bolsonaro, dizendo que eu também não sabia de nada. Mas tá ruim, que tem todas as provas. O depoimento do Carlos Wizard hoje foi um desastre pro Bolsonaro. Sabe por quê? Se o Carlos Wizard fala, e começa a falar, quando a CPI fala, quero quebrar o sigilo dele, ele entra no STF, aí ele pega um cagão igual o Barroso, e aí fala, não vou autorizar a quebra dos sigilos dele. Afinal, ele tá falando. Mas, se ele fica calado, CPI chega, vamos quebrar sigilo bancário, fiscal, telemático dele, das empresas dele, de fulano, do amigo, do filho, de quem quer que seja. Sabe o que vai acontecer? O STF, qualquer ministro que caia, vai ter que falar sim. Afinal, o cara foi lá e não falou nada. Se o cara não falou nada, a CPI é obrigada a investigar. Vai ser obrigada a ver para quem ele ligou, que dia, de quem que ele recebe dinheiro, para quem que ele está pagando. Quer dizer, a coisa fica pior para o bolsonarismo. Tenho certeza que o Wizard não falou porque ele é covarde e ele sabia que em algum momento, por ser covarde, ele ia acabar entregando o ouro. Assim como muitos que foram lá e falaram, não, eu vou falar porque eu não sou culpado. Chegaram lá, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas de depoimento, o cara vai lá e entrega o ouro. O Weingarten entregou, o Ernesto Araújo entregou, até o Pazuello entregou, o Elcio Franco entregou, todos eles entregaram em algum momento. O Wizard, que não é bobo, é muito mais bem assessorado que esses, falou, não, vou ficar quietinho, não vou falar nada. Vou mostrar aqui o carro de som nosso, que se o Wizard não fala, a gente fala nas ruas. Mostrando aqui, hoje eu vi muito babaca lavajatista, até cirista falando, o Lula é contra o impeachment, o Lula jamais se manifestou pelo impeachment. Vai no meu Twitter, eu mostrei como você procura na busca do Twitter todas as vezes que o Lula falou sobre o impeachment do Bolsonaro. Foram mais de 100 vezes. Inclusive quando o Moro ainda era ministro do Bolsonaro e ainda fazia, às vezes, de capanga do Bolsonaro, o Lula já falava de impeachment. Outra coisa que muita gente não percebeu, fala, o Lula tem que se posicionar. O Lula se posicionou, ele foi candidato contra o Bolsonaro. Ele só não ganhou a eleição, só estamos nessa desgraça. Eu vou mostrar por quê aqui, Aqui, o pessoal lá de Itajaí já sabe, Bom, tá aí o comecinho do vídeo, que cortou porque a bateria tá acabando, eu acabei de chegar do voo. Comecinho do vídeo, a música fala, o Sérgio Moro tirou o Lula da eleição para eleger o Bolsonaro. É isso o que aconteceu e todo mundo tem que ficar sabendo. Outra coisa, eu vou falar sobre o caso da minha esposa. A gente chegou no Brasil, primeiro o contexto. Ela casada comigo no Brasil, na Polônia, ela não tem visto ainda no Brasil, porque logo que ela tinha data para ir na Polícia Federal, começou a pandemia e a Polícia Federal parou de receber pessoas lá. Que estão me interrompendo muito aqui. Mas, aí ela não conseguiu data. E aí parou, ninguém mais podia ir na Polícia Federal. Em novembro, voltaram os prazos. A gente tentou data, tentou. Tem vários requerimentos nossos de tentar data e não consegui ir lá na Polícia Federal. Aí, a gente ligou lá na Polícia Federal de Maceió, o pessoal lá é muito legal. Falei com o pessoal e falaram, se você não conseguir data, vem aqui só com os documentos que a gente dá entrada no visto para você. Tá.
Só que um documento ficou faltando, que era o certificado de antecedentes criminais da Polícia Civil de Alagoas. Por quê? Porque o bolsominion de lá não quis dar o documento. Falou, precisa trazer o RG dela. Eu falei, mas ela não tem RG. Eu quero o documento exatamente para ela tirar o visto. Falou, não, sem RG não vai. Aí ficou o cara tratando mal pra caramba, e não conseguimos. Quando a gente foi sair do Brasil, a gente foi pra Polônia, tava na casa da minha sogra, é de graça ficar lá. Podia ficar lá 2, 3 meses. Podia pegar o visto lá na Polônia, mas na saída do Brasil, deram uma multa para minha esposa de 10 mil reais porque ela excedeu o tempo limite. Falaram que ela excedeu em 393 dias. Não contaram que no estado de calamidade pública os prazos foram suspensos. Tá. Mas falaram, ela pode voltar só com a certidão de nascimento e pagar a multa. Mas se ela recorrer da multa, deram até um papelzinho. Se ela recorrer da multa, ela não precisa nem pagar a multa, é só voltar com a certidão de nascimento. Falei, tá, ótimo. Fomos para a Polônia, depois viemos para o México, voltamos para o Brasil ontem. O que acontece? O que acontece? Não pode porque ela não tem visto. Ah, não, mas se ela tivesse pelo menos dado a entrada no visto, ela poderia entrar. Aí, mostrei requerimento que tentamos data na Polícia Federal, mostrei e-mail que eu troquei com a Polícia Federal de Alagoas, dizendo, a gente foi lá, a gente tinha datas para ir lá, não tinha data no sistema da PF, mas a gente falou com eles informalmente, porque no site da PF é impossível conseguir data para Maceió. Aí, não aceitaram, falaram, não pode. Se a embaixada da Polônia, só eles podem requerir isso, requerirem um visto temporário para ela de 7 dias, ela pode entrar, senão não. A embaixada da Polônia se recusou a ajudar. Os poloneses são assim, ela já sabia que eles iam se recusar, mas a gente ficou até 6 da tarde, a gente chegou 8 da manhã, ficou até 6 da tarde no saguão do aeroporto, esperando a embaixada da Polônia sim mandar um e-mail dizendo assim, você tá errada, você foi viajar, você não fez o seu visto, assim, em outras palavras, você que se dane, é isso que falou a embaixada da Polônia. Se recusaram a contactar o Itamaraty e pedir esse visto temporário para ela. É isso o que aconteceu. Aí a gente teve que pagar caríssimo um hotel para a gente dormir, um hotel que fica dentro do aeroporto. E aí hoje a gente pegou o primeiro voo de volta para o México, porque não deixaram a minha esposa entrar no Brasil. Aí aqui no México a gente vai fazer o visto dela, se for possível, senão a gente não sabe ainda o que vai fazer. Mas essa foi a situação e a gente, de 8 da manhã até 6 da tarde no saguão do aeroporto, depois a gente foi, dormiu pouco, a gente acordou 7 da manhã para pegar o voo. Cheguei agora aqui, são 10h30 horário do Brasil, 8h30 horário daqui do México. Cheguei e já vim gravar o vídeo, porque no avião tinha Wi-Fi, eu consegui ler as notícias, escutar a CPI, isso tudo, isso não foi problema. Mas é isso, cansadíssimo, mas a oposição não para. Falou.